Vamos lá. Donald Trump disputava a eleição contra Joe Biden e já dava como certa que venceria o Joe. Joe Biden estava em alto grau de demência e Trump apenas tirava sarro. Aí entra a Kamala Harris, vocês lembram disso, e substitui o Biden, e as chances do Trump começam a diminuir. Inclusive a Kamala Harris saía melhor nos debates que o Trump, né? Então, num comício, uns 2 meses depois que a Kamala Harris entra na campanha eleitoral, na cidade de Butler, uma pequena cidade na Pensilvânia, o Trump leva aquele tiro que rasga o lóbulo da orelha dele. O Trump fica abalado durante uma semana, ele fica em silêncio, subia na tribuna, não falava nada, assim, falava baixo, assim, sem muito entusiasmo, tava até aparecendo, tava meio tentando decidir se continuava ou não na campanha para a presidência. Mas, de repente, ele engrossa a voz e vence as eleições, né? No dia 10 de setembro agora, né, dia 25, Charlie Kirk, um aliado do Trump, é assassinado por um tiro certeiro de fuzil de ferrolho, que pode ser comprado em um Walmart, supermercado. Entre um tiro de 130 a 200 metros, um dia antes do 11 de setembro, que há 24 anos atrás, as Torres Gêmeas de Nova York foram atacadas, e nem assim, a violência nos Estados Unidos diminuiu. Ao contrário, cada vez mais atentados domésticos acontecem todos os dias naquele país. Live do Capetinha no Instagram, @manoviewer, e no YouTube, @manovilbonecos, live reagindo ao vídeo. Eu não entendo o que você fala, né? Se puder, gente, envie o Crucifix para o aqui, ó, capetinha10k@gmail.com. Pode ser R$6,66, pode ser 666 centavos, pode ser 66 centavos ou 6 centavos nessa aqui, chave capetinha10k@gmail.com. Depois eu publico seu nome na listinha que vai no final dos vídeos que eu ponho no Instagram, TikTok e no YouTube. Se você quiser sigilo, você põe 1 centavo. Né? Tipo R$6,01. E aí eu coloco só as iniciais do teu nome, tá bom? Por que esse dinheiro? Para ajudar o nosso trabalho. Eu sou um artista, Capetinha é um artista do teatro de bonecos. Nós fazíamos teatro de bonecos, mas agora nosso trabalho é aqui nas redes sociais, né? Nas plataformas, tá bom? Então, assim, a gente não monetiza, a gente não recebe patrocínio, é só o Crucifix de vocês que nos ajuda a continuar o trabalho, tá bom? Então é isso aí, vamos continuar. Gente, então eu fiz um vídeo sobre falar difícil, né? Porque a pessoa vira e escreve lá no comentário: eu não entendo nada que você tá falando, Capetinha. Nossa, tem um monte de gente aqui falando e eu não vi. Ronaldo Fogueiral, opa, e aí, querido amigo? Nossa, continua aí falando. Um abraço. Parabéns, Ronaldo Fogueiral vai ser papai de novo. Estamos voltando do Templo Zulá em Cotia assistindo o Solar. Eita, um abraço pra mamãe, um abraço pro irmãozinho, bem alto pra van toda ouvir. Parabéns, papai Ronaldo Fogueiral, a mamãe Fogueiral também. Beijos para todos aí na van que estão assistindo a live do Capetinha. Um abraço a todos vocês aí, voltando de Cotia, pela Raposo Tavares ou pela Castelo Branco. Um abraço a todos vocês. Bom, então eu falando sobre o vídeo aqui, que, nossa, Capetinha, como você fala difícil. Olha, gente, eu falo difícil porque eu sou um leitor de livro, né? E para ajudar ainda eu gosto de etimologia, saber de onde veio as palavras. Então, não contente saber o que elas significam, eu vou ver a etimologia da palavra, eu vou ver de onde que ela nasceu, de onde veio. Então, no fim das contas, eu acabei aprendendo um pouco de latim, de grego, castelhano, francês provençal, tá? E eu não sinto que eu falo difícil. Eu falo palavras. Eu acho que eu falo palavras e aí palavras me dão uma capacidade de dar mais sentido, né? Então eu procuro a melhor palavra para dar sentido para aquilo que eu quero dizer, né? Se você não entende, o errado não sou eu.
né? É você que não é curioso e não procura saber das coisas. Eu não invento palavra difícil. Eu vou procurar, sabe? Então isso quem me dá é livro, o dicionário de etimologia, tá? O dicionário léxico. O que eu posso fazer, gente? Eu vou me podar? Eu vou me reprimir? Sabe? Ai, a esquerda fala muito difícil. Olha, a esquerda eu não sei, gente. Eu falo palavras porque eu gosto das palavras. Aí você que é um ignorante, o culpado sou eu. Eu que tenho que falar na ignorância para você entender. Sabe o que está acontecendo, gente? Toda hora aparece uma trend, não é assim? Um assunto novo na internet. O que eu faço? Eu vou dar um Google. O que é isso que estão falando aí? Eu vou falar daqui a pouco um monte de trend aqui, tá? Aí eu falo, o que é que está acontecendo? Eu vou pesquisar. Eu vou tentar entender o que está rolando, né? Então a mesma coisa, quando aparece uma palavra... Onde eu pesquiso? Gente, não é nenhum... No Wikipédia, no Google, como todo ser humano faz, né? Aí aparece uma palavra nova. Vou procurar saber, né? Então, palavra nova, trend, uma notícia que eu não estou entendendo no post, né? Eu vou procurar, vou dar Google, vou procurar no Wikipédia, tá? Simplão assim. Na maioria das vezes eu obtenho resposta. Eu tenho resposta, olha lá, obtenho, né? Você catou a resposta, eu cato a resposta, pronto, tá feliz, né? Aí eu vou lá no Google, no Wikipédia e cato a resposta lá, pronto, satisfeito, né? Bom, mas o que o ser humano, né, normal, filho de Deus, pessoa de bem faz? Ele vai no comment do vídeo, do post e coloca lá, gente, me explica, por favor, que eu não estou entendendo nada. E fica esperando a resposta lá. Senta, vai no banheiro, abre uma revista, né? Vai lá ver a fofoca no Metrópolis, né? Vai ver o Léo Dias. Aí fica lá, volta até esperar o plink, a notificação. Aí ela vai ver. Ah, o vídeo quis dizer tal coisa. Aí a pessoa vai lá e escreve. Ai, obrigado. Ah, gente, isso não é muita mamação, não, gente. Não é muita papinha mastigada na boca, gente. Que coisa nojenta, mano. Que coisa lixo, gente. Ai, cara, eu não suporto isso, mano. Tá? E o que tem. E assim, graças ao Santo Pai, que não aparece muito, mas aparece. Sabe, a pessoa vai lá, quer que eu mastigue o vídeo, eu me recuso. Mas sempre tem um bom cristão lá que fala, ele quis dizer, e que lê meu pensamento, né? A pessoa lê meu pensamento, não é possível, né? Não é possível que ela tenha lido livros. Hoje em dia não é possível, é inacreditável que tenha pessoas que leiam livros, que pesquisem no Google, no Wikipédia. Não acredito nisso. A pessoa, ela lê meu pensamento. Ela tem poderes paranormais, ela é um mutante. Não pode. Pessoa que lê, não, me recuso, não pode ser. Ela deve ser o anjo, deve ser o anjo Gabriel disfarçado, deve ser Micael disfarçado de ser humano, lê a mente do capeta e vai lá de caridade escrever para a pessoa o que é que o capeta pensou na hora de fazer o vídeo. Só isso, eu acho que é isso que acontece, porque a pessoa fala certinho o que eu queria dizer no vídeo, né? Ai, que ódio, minha mente está sendo devassada por esse indivíduo, por esse cidadão. Meu Deus do céu, olha só o nível de preguiça do ser humano. Não consegue dar um Google, não consegue dar um Wikipédia. Então o vídeo vai por aí. Malandramente, né? Eu enfiei um assuntinho aí, né? Bom, vocês ouviram falar? Hoje eu tô difícil, hein? Falar do Karl-Heinz, pessoal da van aí com o Ronaldo Fogueiral. Vocês já ouviram falar do Karl-Heinz Stockhausen? Foi um compositor... Hoje eu tô botando pra fuder, meu. Um compositor de música contemporânea que falou sobre o ataque das Torres Gêmeas, o World Trade Center, lá em 2011,
né? Veio o avião, yeah, bum, e brrr, né? As torres gêmeas foram pro chão. Na época, ele falou assim que aquilo, o ataque das Torres Gêmeas, foi uma obra de arte inimaginável para todo o cosmos. No Google diz que é imaginável, mas acho que deveria ser inimaginável, jamais imaginado para todo o cosmos. Ninguém esperava um ataque como aquele. No coração de Nova York, da cultura e da modernidade dos Estados Unidos, um ataque das Torres Gêmeas, um avião entrando, atravessando os edifícios, né? Um símbolo do poder econômico, né? Do trabalho neoliberal dos Estados Unidos, né? Bom, a opinião na época, né, a opinião pública achou de muito mau tom. Não. Stockhausen, isso não se fala, tá? Mas isso era 2011, antes de que existisse algo chamado cancelamento, né? Algo muito menos agressivo, tá? Talvez o Stockhausen tinha lido nos jornais, que era um troço assim de papel que você comprava nas bancas de jornais, né? Você não abria na internet, né, olhando no celular, né? Na internet você via pelo PC, pelo computador de gabinete. Poucos tinham um notebook, né, um laptop, né? Enquanto o celular, naquela época, só o exército tinha um celular com acesso à internet. Só as Forças Armadas tinham acesso a essa tecnologia. Pois aí o Stockhausen deve ter tido assim umas 12, 6... Stockhausen, você é maluco, hein? Isso não se fala, né? 12, 6, né? Opiniões cancelando o Stockhausen. E aí ele falou, nossa, eu errei, hein? Eu errei, fui moleque. Então aí ele vai a público se desculpar, né, recua, lamentando a fala infeliz de que chamando o ataque das Torres Gêmeas de obra de arte inimaginável para o cosmos, né? Bom, poucos naquela época se lembraram dos mortos que os Estados Unidos infligiram até então, até 2011, contra crimes da humanidade, gente, contra os indígenas do próprios Estados Unidos. Sabe, guerras após guerras, massacres atrás de massacres, a guerra da Coreia que matou pra caramba, eu não vou falar que nem a direita, milhões de coreanos, até a Coreia se separar, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O Japão, o único país do mundo que fez um ataque nuclear, Hiroshima e Nagasaki, uma bomba com urânio enriquecido a 80%, mas que liberou tal carga de megatons que matou pra caramba, né? E até hoje é símbolo do desarmamento nuclear, tá? Ninguém lembrou disso, alguém lembrou, mas muito pouca gente, tá? A Guerra do Vietnã, poucos lembraram dos mortos na Guerra do Vietnã, tá? Mas em seguida, os Estados Unidos se sentiu justificado para invadir o Iraque, que ele disse que tinha ogivas nucleares, não tinha nada. Né, não tinha nada. E o Afeganistão, que o Talibã também ia ter bomba atômica, mas o Talibã o que era? Eram pastores de cabras. Tá? E aí teve que saíram no governo do Joe Biden, né? do Afeganistão. Tá? Sem nenhum questionamento, gente. Invadiu e pronto. Para aplacar a dor, a única dor válida em 2011, a dor do estadunidense. A ONU permite que os Estados Unidos vá lá e provoque dor no Iraque. Os Estados Unidos pode, uma grande potência nuclear, que não tinha a antiga União Soviética para contrapor, né? Talvez Stockhausen estivesse falando do grande espetáculo cósmico que se espalha pelo mundo todo. Talvez tenha sido as conversas que surgiram após a morte do Charlie Kirk, né? Esse grande espetáculo que surge após assassinatos comoventes que os Estados Unidos, que a própria imprensa estadunidense faz tornar, né, um espetáculo.
O ataque das Torres Gêmeas, o assassinato do Charles Kirk, Christopher Landau, um secretário ali de segundo escalão do governo Trump, ele agora pede ajuda para qualquer um que denuncie uma conta de rede social, tipo Manoviewer aqui, ó, né? Que fique fazendo piada com o Charlie Kirk, né? E, na verdade, eles não estão interessados em saber se está fazendo piada ou não. O que eles querem é que assim, não, né? Nós somos poderosos. É isso que eles querem. Eles querem que você só saiba isso, que nós somos poderosos. Você não faça piada ou não faça, para os Estados Unidos não interessa. Não interessa. Eles vão falar, você é malvado. Não, mas eu só estava falando do assunto da espetacularização. Não interessa. Capetinha é comunista. Capetinha vota contra o Bolsonaro. Então ele tem que perder o visto. Tem que perder a conta. Né? Então fale aí, continua falando. Tô falando. E, gente, né? E daí, né? Pra mim, veio aqui, você tá fazendo piada com o Charles Kirk? Bom, você me diz aí aonde eu tô fazendo piada, né? Procura ali. Porque não me interessa saber quem é o Charles Kirk, tá? Eu não tenho interesse em saber quem que é o cara. O pouco que eu vi, eu já me desinteressei. Eu fui tentar acompanhar, saber, levantar o que ele fala, as falas supremacistas dele. Como ele diz, como uma que eu peguei lá e decorei e bastou para dizer, ele disse que os pretos tinham uma vida muito melhor durante a escravidão do que hoje. Mas o que eu quero saber mais do cara? O que eu quero saber de onde que ele tira isso? O que eu quero saber de que o cara... Sabia que o cara é antissemita? Porque ele fala que o Hollywood está tomado pelo dinheiro judeu, que controla as falas, e que o Black Lives Matter, né, Vidas Pretas Importam, tem financiamento de judeus. O que me interessa saber desse cara? Que inclusive ele não tem diploma universitário. Isso causou uma frustração e ele fala que o governo federal não deveria pagar, mandar dinheiro para universidades nos Estados Unidos, né? E que não deveria ter o Ministério da Educação lá, que se chama Secretaria da Educação. Ele fala, tem que fechar isso aí. Não pode dar para dinheiro para escolas e universidades. A escola você aprende, ele fala comunismo, aprende a ser antipatriota sabe? Tipo assim, mentiras. O que eu quero saber de um cara que mente? Para mim basta saber que ele mente, pronto. O tipo de mentira que ele mente, o que me torna incompetente para entrar num debate com gente que defende o Charlie Kirk, né? Porque assim, eu só tenho esses dados só, né? Que ele pegava e ia fazer uma campanha, fala no que eu tô errado. E ele não trazia dado, ele ficava trazendo esse tipo de conversa fiada, assim, né? E não me interessa saber, eu não tenho estômago para isso, para seguir essa sequência de fala, ficar acompanhando, levantando, é um trabalho que eu não quero fazer, né? E agora também não me interessa o visto para ir para os Estados Unidos, porque se eu ficar encontrando esse tipo de gente, desde o aeroporto, dentro do avião, na alfândega, né? No hotel, no restaurante, esse tipo de americano médio falando esse tipo de besteira, eu não vou aguentar, gente. Eu vou ser deportado por violência. Eu vou ficar agressivo nesse país aí, né? Então não me interessa ir para um lugar assim. Tá certo? Mas agora sim, tem muito estadunidense falando que essa briga dos republicanos, né, conservadores e até democratas que fazem esse elogio à morte, né, para se manterem relevantes, e isso está indo contra eles, né? É uma demonstração de decadência dos Estados Unidos. A permissão de armas, você comprar rifle, comprar armas em supermercado, sabe? Isso é o fim de um país. Isso é a decretação do fim de um país.
Na Rússia, você tem treinamento militar em colégio. Mas você não fica comprando arma lá. Na China, a mesma coisa. O porte de arma não é livre. Você tem treinamento militar severo. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas fogem do alistamento militar. Os únicos que se interessam por alistamento militar é o pobre. É o trabalhador pobre. O trabalhador pobre e desempregado. O jovem desempregado quer servir ao exército. Classe média já não quer mais. Mas o classe média quer ter arma. Aí, quando ele podia ter um treinamento militar, ele não tem porque ele não queria um sargento gritando na orelha dele. Mas ele quer ter arma. Então daí ele vai fazer um curso, né, em que ele manda no instrutor, ele dá ordem no instrutor porque ele está pagando. Né? Aí pronto, ele tem arma. Então ele tem a arma, mas não tem a disciplina. China, Rússia, tem a disciplina, tem o conhecimento e não tem arma. Aliás, os caras lá, se tiver algum problema, eles resolvem na mão, né? Aqui não, aqui você precisa de revólver. Você não tem disciplina, você não tem força, você não tem treinamento, você é um magrelão ou um balofinho, né? Você é um filhinho de papai, tá? Todo nervosinho, todo frustrado, porque na escola você toda hora sofre bullying, aí você agora tem uma arma, você é um CAC. E aí agora você vai resolver os seus problemas, né? Porque você não sabe falar difícil. Você estudou em colégio particular, mas detesta palavras difíceis. Você não tem a menor curiosidade de estudar, mas tem uma arma aqui na cintura. Você é um CAC, né? Sem disciplina nenhuma. O que isso vai dar? O que isso vai acontecer? Hein? Né? Pois os Estados Unidos está assim. Né, desse jeito. Aí vejam o Nicolas Ferreira, doido, com um outro doidão assim, né? E de delay, né? Teve um atraso, um tempo de atraso. Doido com um outro brasileiro lacrador, um tal neurocirurgião do Recife, que perdeu o emprego e teve o visto cancelado porque ele elogiou o tiro que o Charlie Kirk recebeu, né? Quantos seguidores o rapaz tem? Né? Aliás, ele fez esse comentário, não foi na conta dele, foi num comentário de um post, tá? Quantos seguidores o cara tem? Não fui ver, mas eu garanto que não tem 100. Tá? Garanto que não deve ter lá uns 200 seguidores. Garanto que não tenha 50, vai, tá? É um Zé Mané qualquer, um cara que se diz neurocirurgião. Eu tô cansado de ver neurocirurgião, dentista, médico, não sei o que. O cara não é nada, ele vem aqui falar as chatice dele aqui. O cara é um Zé Mané. É médico, mas é um Zé Mané. Aqui ele não manda nada, ele não sabe nada. Na faculdade ele é um doutor. Aqui ele é um Zé Mané. Tá? E ele vem querer lacrar aqui, fazer, cara, na tua especialidade você deve ser um monstro, mas aqui você é um cocô, bicho. E tá falando cocô. Bom, esse neurocirurgião aí falou, né? Não sei o que falou, tá? O que aconteceu? Nicolas foi lá, denunciou ele e o tal do Christopher Landau, nome de carro. O Landau tirou o visto do neurocirurgião. Típico do Nicolas, né? Típico. O Nicolas, ele mexe com o Felipe Neto e corre, né? Mexe com o Whindersson Nunes e corre. O Nicolas não sustenta. O que os seguidores do Nicolas Ferreira, o deputinho sabe, hein? Acham isso legal? Hein? Bater e correr? Apertar a campainha e sair correndo? Moleque gosta disso, né? Pelo amor, tá louco, tá? Gente, ó, eu tenho que dizer que eu tô um pouco anestesiado com esse negócio do Bolsonaro, hein? Tô assim, meio chapado ainda. Mas antes, eu preciso agradecer aqui quem enviou um crucifix, tá? Aguenta aí um pouco que eu já volto a falar. Então, Rosângela Cristina de Souza, muito obrigado. Jordana Peixoto da Costa mandou o crucifix aqui pro capetinha10k@gmail.com. Elaine Figueira de Carvalho, muito obrigado. José Ailton de Sapereira, valeu. Rodrigo Rafael Teodoro Correia, muito obrigado. Leandro Eduardo Alves, meu querido amigo Leandro, lá do TikTok, muito obrigado.
Bruna Gomes da Silva, obrigado. Maria da Conceição Pinheiro, muito obrigado. A Chifu, Jorja Welp, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, muito obrigado. Cícero Miguel da Silva, valeu, muito obrigado. Felipe Ricardo Macaneiro, Trem, muito obrigado. A EMCP, muito obrigado. A Olivia Matos de Andrade, valeu, um beijo. Esses foram quem enviaram o Crucifix para nessa chave crucifixcapetinha10k@gmail.com. Muito obrigado de verdade, vocês ajudam o meu trabalho aqui. Bom, vamos lá ver. Bom, eu ia falar do Bolsonaro, né? Ele foi condenado e... Peraí, deixa o Manovil aqui tomar um... Bebe aí, meu filho, bebe aí. Que beleza. Escutaram o globe dele? Nossa, fazer o que? É assim mesmo. Precisa, é a parte técnica. Mas essa é a tática dos caras, temos que aprender a jogar o jogo. Maranhas, isso aí. Ó, então, né? Eu tô meio chapado com essa história aí da prisão do Bolsonaro, né? Eu não consegui festejar, estourar fogos, tá? E eu fiquei assim, um pouquinho de medo, na verdade, né? Porque na época né, eu tava lembrando do tempo. Peraí, deixa eu refazer a fala. Na época do Bolsonaro, eu lembro assim, eu tinha esquecido por que eu queria o Bolsonaro preso. Né? Porque entre 2018 a 2022, o medo que foi viver no Brasil, né? Que teve aquele policial penal lá em Foz do Iguaçu que assassinou o GCM petista no aniversário dele, as rodovias fechadas por barricadas, o atentado à bomba no aeroporto de Brasília, e eu ficava num alarme e não foi bom, né, Manoviewer, né? Então, e a gente ficou tenso, assim, 4 anos na tensão. E aí, né, o Bolsonaro preso, né, aí veio o Cacai, o advogado Cacai, que a gente tem ouvido esse tempo todo, e aí a gente tá conseguindo relaxar mais, né, ficar um pouquinho mais tranquilo, né. O Cacai falou que, e tudo que ele falou deu certo, né? Falou que o Bolsonaro ia ser condenado em setembro, foi. Falou que a tornozeleira eletrônica foi por causa do filho, foi. Que o Bolsonaro não deveria ter burlado a prisão, dando aquelas entrevistas, né? A prisão domiciliar, se não ia ter tornozeleira. Aí o Bolsonaro foi lá na Câmara mostrar a tornozeleira eletrônica, tomou uma bronca do Alexandre de Moraes, real, aconteceu, foi, né? E agora ficou essa história, vai ter anistia, não sei o quê, a Câmara tá votando anistia, então já comecei a ficar tenso de novo. Bom, o Cacai virou e falou assim, não vai ter isso, né? Não vai ter jeito de escapar da prisão. E vai ser preso lá na Papuda, vai ter regime fechado, não vai ter moleza, olha só, né? Olha, ele falou que vai ter 40 dias ainda, até a prisão. Então ele vai ser preso em novembro ou dezembro, marca aí, ó. Pode apostar, gente. Grandes Londres, ó, minha querida amiga, ele disse que vai para a Papuda, oremos. Minha amiga aqui, ó, a Grande Londres, ela cobre, gente, a Grande Londres que cobre aqui a realeza lá, o Rei Charles, a Kate Middleton, aprendo muito com a Grande Londres aqui sobre a realeza, que teve aquela série, né, The Crown, que eu gostei muito daquela série lá, achei muito legal, assim, e só a última temporada que achei meio devagar, não consegui terminar a última temporada. Mas assim, e a Grande Londres me mantém atualizado sobre a realeza, o The Crown real. Clássica SP, um abraço, querido amigo. Salve, 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 salve. Manoviewer aí, salve, é isso aí. Bom, então, anistia pela Câmara, né? Vai ter uma anistia pela Câmara? Bom, o Cacai falou, não vai ter como. Já está condenado. Vai cumprir regime fechado pelo menos 3 anos. E o Lula? Mas e o Lula? O Lula foi preso,
na sala da Polícia Federal. Então, o Bolsonaro tem a idade, né? Ele tem uma idade acima de 70 anos, é todo doente, todo dodói, mas daí o Cacai lembrou, né, que o Valdemar da Costa Neto, você, né, o Bolsonaro vai morrer, né? Ele tá muito doente, né? Ele, nossa, tô preocupado, ele tá muito doente. Aí o repórter perguntou para ele, mas escuta o presidente do PL, né? O boy. Escuta, Valdemar da Costa Neto, então, mas e se tiver eleição? Ah, mas se tiver eleição, não. Aí ele tá fortão, aí ele tá beleza, né? Ou seja, ó a doença do malandro, né? Ó a doencinha do malandro, né? Então tá doente porcaria nenhuma, né? Tá com safadeza. Então aí o Valdemar da Costa Neto fez prova. A direita é muito burra, mano. Fez prova contra o Bolsonaro, tá? A capetinha mais lúcido das redes. Obrigado, Marcelo Carvalho Orquídeas. Então, o Lula... Mas aí, capetinha, né? Capetinha não, Cacai, né? Aí, Cacai, o Lula foi preso na salinha da Polícia Federal. Então, o Bolsonaro não pode ser preso no quartel, na Polícia Federal, né? Aí o Cacai falou assim, não, tá? Não, é diferente. Uau! Que? Vou mandar um Xi Jinping de 1 centavo, que vai ser 27,30. Ah, tá bom. Tá, já, no sigilinho. Falou, Clássica. Falou. 27 anos e 3 anos. Então, é diferente. Por que é diferente? Gente, eu não sabia disso. O Cacai estava explicando, tá? O Lula vou até o Manovir vai me ajudar aqui, né? O que aconteceu com o Lula? O Lula foi preso na sala da Polícia Federal, tá? Em regime de prisão preventiva. Foi regime de prisão preventiva. O Sérgio Moro fala que ele foi condenado, ele não foi condenado. Tá? O idiota do Sérgio Moro queria fazer o espetáculo e teve pressa para prender o Lula. Por que não foi condenado? Porque o preso só é condenado, efetivamente condenado, quando cumpre todas as instâncias até o Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro estava sendo juiz de primeira instância, primeira instância, segunda instância, STF, tá? Então o Moro estava fazendo o papel de primeira instância, então ele estava preso em regime de prisão preventiva, porque ele falou, ele pode fugir para o Uruguai, tá, todas umas conversas assim. Tá? Então, por isso que ele teve todas aquelas regalias, entrava janja, entrava visita na prisão. Você não tem isso, o pessoal sentava ali do lado dele, levava comidinha, não tinha, até estava o agente federal lá, que é responsável para, não revistava as visitas. Imagina, gente, você entrar na penitenciária, ficar ali tete a tete com um preso, porque esse está condenado mesmo em todas as instâncias. Não é prisão preventiva. Eu não tinha, o Cacai estava explicando isso, bem legal, né? Então ele tinha todas as regalias da prisão preventiva, tá? O que o Sérgio Moro deveria ter feito, para você ver o nível de totalitarismo do cara, que eu acho que é ignorância, na verdade, né? O Sérgio Moro não sabe direito, ele não estuda. É que o Lula poderia recorrer em liberdade, é réu primário. O Sérgio Moro, ele violou os direitos do Lula, e o Lula aceitou. O Lula poderia ter recorrido, ter ficado lá em São Bernardo, aí o Lula se entrega. Tá falando, não, deixa eu me entregar, deixa eu ir preso. Porque pro Lula interessava ser preso, para aumentar a relevância dele. Tá? Merida do Sertão. Tu me deu um salve e tirei 10 no TCC. Eita! Que maravilha. Tá? Então, é isso que aconteceu. Já o Bolsonaro não, tá? Ele tá sendo condenado em última instância. Por isso que o Celso de Mello fala e aí o Fux falou que
que esse julgamento era inválido, tá? Isso é uma discussão acadêmica, gente. Não tem... O STF, a Suprema Corte, é o Judiciário Supremo, não tem o que discutir, tá? Se o STF pega para ele, agora é meu entendimento, tá? Eu não sei, pode vir assim, não, capeta, você agora é um juridiquês. Se o Supremo Tribunal, que é supremo, pega o entendimento, acabou, não tem recurso. Aí os advogados, o Heleno, lá o general Heleno, tá falando assim, eu vou até as últimas instâncias. A última instância é o Supremo Tribunal Federal. Não tem outras últimas instâncias mais, né? Querendo dizer assim, eu vou para organismos internacionais, vou recorrer. Você pode recorrer, o que eles vão fazer? Né? Pode ir lá em Haia, fala assim, vamos condenar o STF. A Haia está apoiando esse julgamento, já falou já. E aí a Haia já declarou apoio a esse julgamento do Bolsonaro, vai desapoiar? Não é assim. A Corte de Haia, quando emite um apoio, já está apoiado, acabou, né? Capetinha, pode comemorar a mão no professor lá trumpista, tá errado. Qual professor? Não tô sabendo. Ixi, qual professor? O Kirk. Gente, de boa, assim, gente. Eu não me sinto à vontade, né, do Kirk, porque, tipo, nossa, eu fui estudar e pesquisar as falas dele lá. É um negócio, primeiro, lá dos Estados Unidos, que me interessa nada, absolutamente nada o que acontece com os estadunidenses lá, né? A não ser quando eles falam assim, vamos invadir o Brasil. Aí eu já fico já aceso já, né? Já fico acordado. Agora, sabe, mano, né? Mano, quase 700 mil pessoas aqui morreram. Essa sim, o Bolsonaro preso, e eu não consigo comemorar, gente, porque acabei de falar, tô anestesiado, assim, aí do Kirk eu vou, sabe, sim, gente, eu tô numa confusão psíquica, assim, que vocês não fazem ideia, uma mistura de frustração, medo, e, sabe, e vai e recua, esse desgraçado não tá preso ainda, né, gente, eu não consigo sentir a menor comoção, assim, sabe, nada, não sinto nada, né? Não consigo, esquizoparanoide de nada, um abraço, um beijo, tá? Não sei, gente, sinceramente, não sei. Bom, então assim, Bolsonaro, o Celso de Mello, ex-ministro do STF, falou que esse julgamento não é válido. O Fux foi lá, ecoou, né, repetiu o que o Celso de Mello estava falando lá, né? Que o Fux parece que também nem entendeu o que quer dizer. Mas no caso foi um golpe de Estado, né? E não é algo da instância, de uma primeira instância de um juiz, de um tribunal, de um tribunalzinho, né? Aí vai esperar 10 anos para condenar um golpista, gente? Sei lá, sabe? Eu acho que, para mim, o STF fez certo. Bom, então você está 100% com o STF, capetinha? STF condenou Bolsonaro e libera a Escola Cívico-Militar em São Paulo. PQP, gente, olha aí, né? O Xandão, a Carmen Lúcia, o Zanin, o Toffoli, o Fachin, o Nunes Marques e o Dino caçaram a liminar de um tribunal que proibiu o Tarcísio de fazer funcionar a Escola Cívico-Militar em São Paulo, abrir concurso para pôr policial militar aposentado para ganhar quase 19 mil reais de salário, né? O salário do PM, que tem diploma de segundo grau, né? Que tem diploma de segundo grau, vai trabalhar na Escola Cívico-Militar, vai ganhar quase 10 mil reais a mais que o professor com doutorado ganhando 8 mil reais, tá? Com um professor com pós-graduação, com título, vai ganhar menos que o PM com ensino médio aposentado. Esse é o projeto Escola Cívico-Militar, tá? E o STF liberou isso. Por quê? Né? Porque, segundo o relator lá,
Quem que era mesmo? O relator é o... Ai, caramba, esqueci o nome dele lá, né? Ele falou que um tribunal de primeira instância não tem competência para judicializar uma decisão do STF. Eu não sei o que o STF liberou para o Tarcísio, e aí isso que foi julgado. Essa decisão de liberar a Escola Cívico-Militar pelo STF não levou em conta a inconstitucionalidade, a aberração jurídica que é a Escola Cívico-Militar. É só isso. Ela judicializou ali, ela decidiu sobre a liminar do tribunal que cassou a Escola Cívico-Militar no estado de São Paulo, né? Então, vergonhoso, Minas, São Paulo, os políticos eleitos. Isso aí, né? Então, uma bola fora aí, né? Mas parece que mais pra frente vai ser acertado. Polêmica, gente, polêmica. Fernanda Torres, tá? Bom, então estão decidindo agora qual filme que vai concorrer ao Oscar em 2026. É o Agente Secreto, do Kleber Mendonça, Wagner Moura, que ganhou um monte de prêmio, ao mesmo tempo que Eu Ainda Estou Aqui ganhou um monte de prêmio também. Então, na sequência, em 2026, o Agente Secreto seria escolhido agora para concorrer lá em 2026 o Oscar, né? Porque tá no páreo aí, tá ganhando um monte de prêmio, né? Obrigado, Clássica SP. Eu vi a notificação aqui. Eu não vou falar, vou pôr a abreviatura do teu nome, tá? E aí, mas agora surgiu um tal de Manas, tá? Um filme com a Dira Paz, que conta a história de uma adolescente na Ilha do Marajó. E aí o Champagne, aquele ator, o Champagne, ele gostou do filme e vai apoiar, vai fazer propaganda pro filme nos Estados Unidos. E aí todo mundo, nossa, aí acho que é legal Humanas, né? O pessoal ficou assim, nossa, Champagne, nossa, então vamos apoiar Humanas. Humanas vai ser legal, melhor filme estrangeiro concorrendo pro Oscar, né? Winx, eu não vi esse filme, até em Blood. Eu não gosto do Winx. muito bobinho pra mim. Desculpa, eu não gostei. Tá? Bom, aí a Fernanda Torres posta lá, não tinha o que postar, ela postou, gente, que legal, Manas, que bonito. E o Champagne, super amigo do Champagne, né? E a Fernanda não leva uma bronca, mano? O pessoal fala, porra, cala a boca, Fernanda. Fica quieta, maluca. Nossa, você tá apoiando Humanas, você tinha que apoiar. Eu não sei que acordo que ela tinha com o Kleber Mendonça, que ela devia fazer propaganda pro Agente Secreto. Aí, na série, me desculpa, errei, fui moleque. Fernanda Torres teve que desculpar. Gente, nossa, não, eu adoro, eu amo Agente Secreto. Eu falei pra falar, errei, fui moleque. Olha que porcaria, gente. Não tem folga nesse país aqui, né? Ai, gente, como é duro ser brasileiro. Tá doido. Eu tomei uma bronca do negócio lá do chavoso da USP. Aquele negócio lá, né? Que eu falei, gente, por que tá tanto auê em cima do Eu Ainda Estou Aqui, né? Eu falei, né, pô, a gente toma repressão das Forças Armadas até hoje. Quem mora na favela toma aguenta de militar até hoje. O que vocês estão chorando aí né, com a família que toma cascudo do exército? Família da favela toma cascudo todo dia, até hoje, né? E o que vocês estão chorando? Aí, né, cala a boca, comunista, né? O pessoal do PT, né? E aí eu falei, gente, o Chavoso tá certo, não veio aquele seja subversivo, me dá um esculacho, meu. Veio, ó, cara, eu não gostei do que você falou, não sei o que, eu gostava muito de você, até hoje ele tá chateado comigo, meu, sabe? Ele veio pedir pra gente fazer collab dos vídeos, aí eu, né,
sem custo nenhum seja subversivo. Aí depois ele pegou, cortou, meu. Pegou assim, ficou azedo, assim. Outro dia eu fui lá, ele já ficou, né, ô, vamos fazer uma collab aí, né? Aí ele pegou, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, tá bom. Né? Até fez a collab, mas assim, tipo, ó, você tem que dar troco aí, não sei o que. Eu não gostei, não, né? Antes não tinha nada de mané troco, né? Mané retribuição. Eu não preciso de você, seja subversivo. Eu sou amigo do Thiago Santinelli. Eu não preciso de um manezinho social-democrata. Como você, seja subversivo, vá à luta, companheiro, seja feliz, né? Pegue sua bandeira do PT, abrace a causa, tá? Então eu não preciso de vocês, tá bom? Beijo, ó. Beijo na busanfa, seja feliz, né? Tô quase deixando de seguir, assim, tô quase, sabe? Que saco, mano. Sabe, que saco. Ninguém tava falando mal da Fernanda Torres. Nem o Chavoso tava falando mal. Ele só tava questionando, né? Vamos ter um pouco de autocrítica, faz favor. E olha que o Chavoso nem dá bola pra mim, hein? Ele não me segue, já defendi ele umas 5 vezes já. O cara nem dá bolas pra mim, né? Tô defendendo o que eu acho certo. Não tô atrás de lacração, não tô atrás de likes, na real. Né? Na real. O outro também lá, o da moto lá, né? O galo de briga também. Porra, defendi ele, né? O cara também, né? Não me segue, não curte meus vídeos, eu também não curto ele, não sigo ele também, nem o Chavoso, nem o Galo, né? Mas sei lá, às vezes o cara caga, mas às vezes mesmo cagando ele tá fazendo alguma coisa certa, assim, né? Então sei lá. Né? O que é certo, né? Não é isso, para isso que eu sou comunista, né? Eu quero estar do lado certo da história. A hora que eu descobri que o marxismo errou, né? Não funciona, aí eu vou dizer, sei lá, né? Eu falo, gente, sou um coitado trabalhador, um diabo, um pobre diabo, e errei, né? O diabo não pode errar. Aliás, assim, tá implícito isso, né? O erro na minha diabolicidade, né? Eu acho que... Ai, falei difícil agora, desculpa. Eu acho que o diabo tá aí para errar, né? O diabo está para cagar, pronto. Você entendeu, meu filho? Né? Eu usei a palavra implícito. Implícito quer dizer caguei, né? Então... Não, implícito quer dizer dentro, que está ali dentro, né? Quer dizer que quando... Não, chega. Aí, entendeu a aula, né? Então aí, assim, errei, né? Eu vou admitir que errei, né? Eu admiti que errei e errarei. Bom, gente, para terminar a live aqui, vocês estão ligados na campanha do hashtag Demita Extremistas, né? Do Thales Gomes e do Nicolas, né? Sabe quem é o Thales, né? Aquele figurinha lá, um empresário, CEO da empresa que escala 7 por 0. Né? Funcionário bom é aquele 7 por 0, né? Funcionário bom é aquele que não recebe salário e trabalha 7 por 0. Esse é o Thales Gomes, né? E o Thales Gomes tá, sim, empresário, né? Demita aquele que fez piadinha com o Charlie Kirk, né? Demita mesmo, vá lá, espione as redes sociais e demita o extremista. Bom, gente, eu fiz a campanha, espero que vocês vão lá curtir, espero que vocês sigam o Manoviewer, o Manovil Bonecos no TikTok e no Instagram, no YouTube, tá bom? Porque eu fiz uma campanha que chama Demita o Traidor. Tá? CEOs, né? Mandei uma carta aberta aí para os CEOs, Rubens Ometo, da Cosan e Raizen, para o Francisco Gomes Netos, o CEO da Embraer, o Davi Pfeffer, da Suzano Papeleira, lá em Mogi das Cruzes, o Alberto Cuba, o CEO da WEG, em Santa Catarina, né? Os bilionários da WEG, né? A família dos bilionários da WEG, que estão agora em Washington, de joelhos, chorando, tá? Ali arrasados, gente, arrasados. Esse cara assim de... Gente, climão de 1928, gente.
craque da Bolsa de Nova York. Essa é a cara do cara que se quebrou no craque da Bolsa de Nova York em 1928. Esse é o empresário hoje, né, o Rubens Ometo, Francisco Gomes Neto, o Davi Pfeffer e o Alberto Cuba e o Wesley Batista, a carne brasileira, Friboi, lá em Washington hoje. Tá assim, ó, cara de craque da Bolsa de Nova York em 1928, tá? Porque eles estão tentando reverter a tarifa de 50% ou abaixar pelo menos sobre produtos brasileiros, tá? Enquanto o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas e o Tarcísio batem continência para a bandeira norte-americana, né? O White Stripes, né? A bandeira dos Estados Unidos. Se eu fosse esses caras, se eu fosse esses CEO, se eu fosse dono dessas empresas, eu demitiria todos, gente, que seguissem eu ia lá na conta de mandar, gente, olha aí na conta de todo mundo aí. Todo mundo que trabalha para mim, se estiver seguindo Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Tarcísio, pode demitir. O Itaú fez isso, gente. Demitiu mil funcionários em home office lá. Por quê? Ninguém sabe. Certeza, gente. Certeza que são seguidores do Bolsonaro. O UOL não tá falando, é certeza. O Itaú tomou um prejuízo aí, tá tomando prejuízo aí com esse negócio de tarifa aí. E teve também esse negócio da Faria Lima aí. Eles tomaram prejuízo. Ó, tá todo mundo na rua. Mil funcionários na rua. Tenho certeza que é tudo bolsonarista. Pode ir lá ver. Não tem nenhum eleitor do Lula lá, não tem nenhum comunista, não tem nenhum seguidor do Capetinha lá. Pode lá ver, tá? Se eu fosse o dono, eu demitiria o traidor da pátria, tá? Que tá lá, ó. Esse CEO tá lá em Washington, longe da família, desesperado, tá? Porque é isso que esses empresários estão sentindo, desespero. Enquanto esses palhaços aí, na folha de pagamento deles, vão a comício do Silas Malafaia se cobrir com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Ah, se fede, cara. Tá louco. Ó, vocês não sabiam, eu ia terminar, né? Vocês não sabiam que a soja brasileira ferrou a soja dos Estados Unidos? Sabia, né? Que os Estados Unidos produzem mais soja que o Brasil, sabia? E fica disputando, né? Mas só que os Estados Unidos é que sempre vendeu mais soja que o Brasil, né? Sabe para quem que os Estados Unidos vendia? China. Com essa guerra comercial, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos e começou a comprar do Brasil. Simplesmente os Estados Unidos não tem para mais ninguém vender soja, tá? Toda a soja dos Estados Unidos ia para a China, né? E é uma guerra ideológica que os Estados Unidos fez contra a China. Não tem nada de comercial. Aliás, é uma guerra ideológica contra o mundo, tá? Agora, o que os Estados Unidos quer fazer? Ele quer que o Brasil pare de comprar fertilizantes da Rússia, tá? Porque a Europa não pode comprar mais gás e petróleo e os Estados Unidos não vai mais comprar fertilizante, que é o quê? Potássio, fósforo e NPK, né? Fosfato e nitrato. E nitrato, tá bom? Antes, o Brasil comprava da Ucrânia, agora compra da Rússia, tá? Então, e aí para que isso? Para acabar com a guerra da Ucrânia? Tu é bobinho, hein? Tu é bobinho mesmo, tu nasceu agora, né? É para quebrar o agro brasileiro, gente, para não ter mais soja para a China comprar. Tá? Para o Brasil não produzir soja. É assim, a democracia dos Estados Unidos. É só golpe, cara. Eu acho que todo mundo que estava debaixo daquela bandeira tem que ir preso ontem, tá? Agro brasileiro, prenda os traidores. Todo mundo que tiver na sua folha de pagamento que for bolsonarista, despeça, gente. Porque o bolsonarista está quebrando o agro, está quebrando a indústria brasileira. Todo bolsonarista tem que ficar desempregado, tá? Se você não entende isso, tu é burro. Tu vai quebrar. Tu vai falir, tá? Não tem na mané comunista, esquerda, direita, não tem mané não. Tu vai quebrar. Essa guerra é comercial. Os Estados Unidos está quebrando o país que concorre contra ele. E a soja brasileira concorre. Os Estados Unidos está quebrando agora, gente. As fazendas estão sendo vendidas para banco. O cara não consegue vender a soja. É uma safra que ele não consegue vender. A terra que pertenceu ao
tataravô, ele entrega para o banco. Porque cada plantio é um financiamento bancário que é o valor da fazenda. Isso é a financiarização. E os caras tiveram que então lá entregar nas fazendas, estão quebrando. Como que o Trump vai resolver isso? Vou quebrar o Brasil. Não é resolver um mercado. Ó, gente, compra minha soja aqui. Compra, não é assim que o Trump resolve. Ó, vamos ferrar o Brasil lá. Vamos ferrar. O Brasil não vai ter mais condição de plantar soja. É essa a estratégia dos Estados Unidos. Tarada. Tá bom, gente? É isso aí então. Fim da live, gente. Eu preciso terminar, senão vai ficar gigante. Beijos! Tchau, até mais, até mais.